Como vai? Tudo bem com você? Comigo tudo jóia? Eu sou Felipe Alves, sou ilustrador, sou designer e hoje eu quero compartilhar com você um pensamento aqui do Sêneca acerca da nossa carreira artística. Sêneca não era um artista, não era um desenhista, não era um ilustrador, era um filósofo da vertente estoica, mas isso que ele fala aqui é perfeitamente aplicado, a meu ver, à nossa trajetória enquanto artistas. Seja ilustradores, designers, autores de quadrinhos, seja qual for o ramo artístico. E aí ele fala o seguinte: os homens dividem-se em dois grupos, os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e os que vão atrás criticando. E olha só que interessante. Muito provavelmente, se você acompanha o universo do desenho, da ilustração, dos quadrinhos, você deve já ter ouvido várias vezes, e Deus me livre, talvez você tenha sido até algum desses que volta e meia fala: tal ilustrador, tal desenhista desenha muito mal, o desenho desse cara é muito ruim, o desenho daquele outro ali é estranho, ele faz as expressões estranhas, o desenho dele é duro, ele não sabe desenhar a pé, a narrativa dele é truncada, isso e aquilo. Muitas vezes nós fazemos isso, nós seguimos criticando ao invés de seguir em frente fazendo o nosso trabalho. Quando a gente está falando pura e simplesmente de um leitor de quadrinhos, de alguém que consome, isso tudo bem, faz parte, não vai ter um impacto pessoal nessa pessoa, pelo menos não direto. Porque ela não é uma produtora de arte, ela não é uma produtora de quadrinhos, ela não é uma autora, ela não é uma artista, um artista. Agora nós, enquanto artistas, isso me parece um problema. Quando nós passamos, gastamos o nosso tempo, a nossa energia criticando o trabalho de outros artistas, de outros autores, ao invés de utilizar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco em buscar seguir em frente, buscar trazer melhorias para o nosso trabalho. Porque veja bem, é muito mais fácil falar: tal artista desenha mal, tal desenhista erra nisso, o desenho dele está assim assado. É muito mais fácil fazer isso do que sentar na prancheta, pegar o papel, pegar o nosso material e estudar desenho. Se nós achamos que o desenho, que a arte deve ser de uma maneira X, é muito mais útil que nós sigamos em frente, estudemos e busquemos alcançar o nível que nós julgamos ser o melhor, o mais adequado, do que gastar o nosso tempo apontando as falhas e os erros para outros artistas. Isso me parece um problema muito grande, porque essa motivação muitas vezes talvez seja algo gerado por inveja, por ressentimento, por ver que muitas vezes um artista que nós julgamos não ser tão bom, tão adequado, tão qualificado, está alcançando um certo patamar, está conseguindo certas conquistas, enquanto nós não estamos conseguindo. Porque muitas vezes nós nos julgamos melhores, mais qualificados, mais adequados que um outro artista. Porém, existem vários outros fatores que vão fazer com que um artista tenha mais destaque, tenha mais sucesso, alcance mais oportunidades. Isso vai ser o local onde ele nasceu, o momento no qual ele iniciou a sua carreira, as pessoas que ele conhece, ou que ele conheceu, ou que ele buscou conhecer, os outros pontos na vida pessoal que esse artista desenvolveu além da qualificação artística, porque por mais que você não acredite no mercado de arte, na produção de ilustração de quadrinhos, o desenho não é a coisa mais importante. Existem outras coisas que vão fazer com que um artista consiga trabalhar mais ou menos, ou conseguir melhores ou piores trabalhos. E aí vai ser muito do relacionamento interpessoal que esse artista tem, da pessoa que esse artista é, do modo como ela consegue cultivar os contatos, se relacionar com pessoas, conhecer pessoas, apresentar o trabalho, negociar o trabalho. E é claro, eu não estou dizendo que o trabalho em si, a arte em si não é importante, não. Tem que ser o melhor possível. Mas isso não é a única coisa que vai fazer com que um artista consiga trabalhos, tenha sucesso. Tem uma série de outros fatores, que se eu fosse ficar elencando aqui, a gente ia ter um vídeo de 55 minutos. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui, rapidamente, isso vale para mim também, é que é muito melhor, é muito mais proveitoso para nossa jornada enquanto artistas que a gente siga em frente, que a gente siga buscando ampliar, elevar o nosso trabalho, seja no ponto técnico, como em outros pontos, seguir realmente em frente, estudando, buscando melhorias, buscando nos tornar o artista que nós enxergamos ser o melhor, e as críticas ao trabalho dos outros ficarem para trás. Porque se um artista ele desenha, ele produz a sua arte de uma determinada maneira, é por dois motivos, talvez. Um, aquilo é o máximo que ele consegue fazer naquele momento, diante das circunstâncias que ele tem,
do quanto ele pôde aprender, estudar e tudo mais, ou é o máximo que ele quis chegar. Independente de qual for a situação, não há muito o que nós possamos fazer, a menos que este artista nos procure e nos peça dicas. Mas na maioria dos casos isso não vai acontecer, a menos que você seja um artista muito veterano, um artista muito bom, muito elevado, que tenha um conhecimento muito grande sobre arte, e esse artista em questão enxergue em você uma grande referência e te peça orientações. Mas a menos que isso não aconteça, ou aconteça, vai ser inútil ficar tecendo críticas. Aquele que faz isso alimenta todo um circuito de reclamações e críticas que não vai fazer diferença alguma e que só faz parecer que você está fazendo isso por pura inveja, por puro, sabe, ressentimento. Então é muito mais proveitoso empregar o nosso tempo, a nossa energia em buscar ser o artista que nós queremos ser, buscar alcançar o grau, o nível de elevação do nosso trabalho que nós buscamos alcançar, e cada artista que siga o seu rumo, o seu caminho. Cada um que colhe os frutos do seu trabalho, do seu esforço, da sua qualificação, das suas oportunidades, independentemente de que elas sejam merecidas ou não. Até porque muitas vezes nós não temos a capacidade de julgar se um artista merece ou não um trabalho. Porque, como eu falei anteriormente, muito do que vai influenciar no crescimento, nas oportunidades que um artista tem, não vai ser só a parte técnica, não vai ser só a parte de conhecimento de desenho dele, vai ter uma série de outros fatores que são muitas vezes impossíveis de controlar e de replicar. Então o que nós podemos fazer é buscar elevar o nosso trabalho, aprender, aperfeiçoar, buscar atingir tudo aquilo, as necessidades que o nosso trabalho pede para que nós possamos entrar num determinado setor, estudar o mercado na qual nós queremos entrar e, diante disso, ir tentando ali se inserir e buscar oportunidades e tudo mais. Então, dependendo de cada local, de cada mercado de trabalho que você quiser entrar como artista, vai ter um tipo diferente de modo como a gente precisa proceder. Então, essa aqui é uma reflexão rápida, baseada aqui nessa frase do Sêneca, que eu acredito ser válida para nossas vidas. Aqui, no caso, eu trouxe para o contexto artístico, mas ela pode ser aplicada também em várias outras vertentes das nossas vidas. Então, fica aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com seu amigo artista que fica criticando o trabalho dos outros. Até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu.